Boa noite para todo mundo. Hoje, 7 de novembro de 2023 e vamos para o resumão do dia, né, minha gente? O Brasil e a nossa bolsa surpreendendo e o dólar principalmente porque acabou ficando na contramão do mundo, né? Mas para a gente entender tudo que aconteceu no dia de hoje, de antemão, já peço para vocês deixarem o like no vídeo, afinal de contas me ajuda demais o like de vocês aqui. E se vocês gostarem do também considerem se inscrever no canal, ativar as notificações para ficar sabendo sempre que eu postar um vídeo aqui para vocês e divulguem para mais pessoas também, né, que vocês acreditam que possam acompanhar o conteúdo aqui com a gente, pra gente falar mais de mercados, né? Mas como sempre, depois desse recado pedindo like para vocês, vamos pro resumão do dia, minha gente. Panorama na tela? Panorama na tela. Tá. Bom, vamos lá, minha gente. Começando, como sempre, pela Ásia, as bolsas da Ásia fecham aí no negativo, motivadas principalmente por indicadores fracos na China, tá? De ontem para hoje saíram dados de importação e de exportação na China, e o que acontece? Apesar das importações terem vindo acima do esperado, as exportações estão muito fracas na China. E bom, que leitura a gente faz, que leitura que o mercado faz disto? Bom, pessoal, considerem que os mercados, o Banco Central de vários países tem subido os juros nos seus respectivos países para controle da inflação, certo? Certo. E como consequência, isso acaba por desacelerar a economia dos países, inclusive é assim que se controla a inflação, né? Para quem não assistiu, assista minha aula 3 gratuita que eu coloquei aqui no canal do YouTube, que explica bem direitinho esse processo de política monetária dos bancos centrais, ok? Mas vamos lá. Na medida em que os países precisam controlar a inflação, subindo a taxa de juros deles e desaquecendo a economia, são justamente essas as economias que deixam de importar produtos da China. Afinal de contas, a China é considerada a fábrica do mundo, né? Ela produz o tanto que produz porque ela exporta para o mundo inteiro. Mas na medida em que esses países estão precisando desacelerar e estão desacelerando suas economias, eles não demandam tanto assim da China. Certo? Então, assim, por mais que agora ela tenha aumentado suas importações, o mundo está demandando menos da China, tá? E esse dado fraco de exportação, que ele é até mais pesado na leitura do mercado do que um dado fraco de importação, por causa disso que eu expliquei para vocês, acabou deixando as bolsas por lá no negativo, tá? Na Ásia de um modo geral. Aqui, deixa eu marcar para vocês aqui. Aqui, só especificamente falando da Austrália, por lá teve decisão de política monetária e o Banco Central australiano resolveu fazer uma nova alta de juros. Eu não sei se vocês se lembram, mas eu venho falando com vocês ao longo desse ano inteiro aqui no resumão, que o que acontece? O Banco Central australiano, ele interrompeu suas altas de juros, então assim, ele tem mantido seus juros estáveis por vários meses, tá? Na expectativa de controle da inflação e ele tomou uma decisão errada lá atrás já ao estabilizar a taxa de juros e ter feito uma nova alta. E ele cometeu esse erro novamente. Tá? Esse erro, entre aspas, tá, minha gente? Mas no sentido de que a taxa de juros que ele acreditava ser a taxa terminal não foi, tanto que fez-se necessário uma nova alta de juros. Isso acabou corroborando com a negatividade da bolsa de lá. Mas muito mais do que isso é a mensagem que isso passa para o mundo. Ou seja, existem vários países aí que interromperam sua alta de juros, estão mantendo os juros estáveis num patamar alto, na expectativa de que a economia eventualmente vai sentir essa taxa de juros mais alta e controlar assim a inflação. Então tem muitos países fazendo isto, né? A Europa, os Estados Unidos, por exemplo. E aí, de repente, um país como a Austrália, que estava mantendo seus juros altos, resolve fazer uma nova alta, traz preocupações de que outros países precisem fazer isso eventualmente, tá? É muito mais a mensagem de um país estar fazendo isso, poder não contaminar, né? Mas poder trazer a chance de que outras potências mundiais, outros países façam isso também, acaba trazendo um desconforto no mercado, no sentido de que, será que outros países farão isso também? É muito mais nesse sentido. Por isso que eu trouxe esse comentário aqui para vocês, tá? Isso acabou fazendo um pouco de preço aí nos mercados pela madrugada, mas apesar de que o mercado, assim, é um drive fraco, né? Ele acaba olhando para outras coisas ao longo do dia. De qualquer forma, esse evento aconteceu, eu precisava comentar ele aqui com vocês também, ok? Mas de qualquer forma, nós temos bolsas negativas na Ásia pelos indicadores fracos que nós temos na China. Ok? Quando a gente vem para commodities, minha gente, as commodities, elas sentem esse indicador de exportação fraco na China e eles acabam realizando. O minério de ferro, ele realiza muito menos do que o petróleo, tá? O minério de ferro consegue se manter
dentro de uma estabilidade na medida do possível, ele cai, mas ele cai muito menos do que se a gente olha o petróleo, né? O petróleo, ele tem uma queda muito mais acentuada olhando para esse indicador do que a outra commodity que a gente acompanha aqui, que é o minério de ferro, tá? Então, o petróleo, ele acaba realizando aí, olhando para dados fracos da China e preocupações de demanda mundial aí em relação a essa commodity, tá? Isso, obviamente, impacta aí na cotação da nossa Petrobras, que, apesar do nosso Ibov ter fechado positivo, ele poderia ter fechado muito mais se não fosse tamanha realização do petróleo no dia de hoje, ok? Bom, quando a gente vem para as bolsas aqui da Europa, as bolsas da Europa, elas fecham mistas, né, levemente positivas ou negativas, mas tudo bem dentro de uma estabilidade na falta de motivador maior, tá? Lá na Europa a gente teve a divulgação do PPI, que é a inflação ao produtor, e ela veio fraca, tá? Mostrando aí uma expectativa de queda da inflação ao consumidor, que é um ponto positivo para eles, tá? Mas de qualquer forma o mercado olha muito mais os dados de CPI do que os dados de PPI. Então, apesar desse indicador ser um indicador relativamente positivo, ou traz uma expectativa de indicador positivo para o CPI, que é para onde o Banco Central Europeu está olhando, ainda assim é um indicador que não costuma fazer tanto preço assim no mercado, tá? Então, assim, as bolsas da Europa, elas fecham dentro de uma estabilidade, a maioria no negativo, olhando muito mais aí para dados fracos da China, que acabaram contaminando as bolsas do mundo inteiro, de um modo geral, ok? Bom, quando a gente vem aqui, só um parênteses, especificamente sobre o Reino Unido também, existe um ponto aqui que acabou impactando muito mais o dólar lá e que precisa ser dito. Hoje teve, nesses dias, né, a gente tem assistido falas de membros dos bancos centrais, dos Estados Unidos, da Europa, do Reino Unido, aqui do Brasil, né, teve fala do Roberto Campos Neto no dia de hoje também, mas especificamente no Reino Unido, teve fala de membro do Banco Central de lá, em que ele sinalizou que ele acredita em corte de juros já em meados do ano que vem, tá? Vai ser necessário analisar dados, esperar a inflação corroborar com essa narrativa dele, mas de qualquer forma o mercado está precificando essa fala de cortes de juros no ano que vem. E aí a gente tem aqui, deixa eu marcar aqui para vocês, a gente tem aí um fator interno do Reino Unido corroborando principalmente para a positividade do dólar lá. Por quê? Na medida em que o Banco Central... Bom, vamos lá. O Banco Central dos Estados Unidos tem sinalizado a alta de juros por mais tempo para controlar a inflação, tá? E aí vem o Reino Unido e ele fala assim, a gente já está vendo corte em meados do ano que vem, tá? E isso, o investidor olha isso como uma perda de atratividade para investir no Reino Unido, né? Se ele pode investir na maior potência mundial, que é os Estados Unidos, que pretende manter os juros altos por mais tempo por lá, né? E a gente já tá vendo aqui os juros, uma expectativa de corte de juros no Reino Unido, poxa, para mim como investidor faz muito mais sentido investir nos Estados Unidos do que no Reino Unido. E isso provoca um diferencial de juros pior para o Reino Unido, fazendo com que haja uma desvalorização da Libra e uma valorização do dólar e por isso da positividade, né? É o mesmo raciocínio aqui para o Brasil, tá? Quando, por exemplo, a gente tem corte de juros aqui no Brasil e lá nos Estados Unidos não, poxa, o carry trade fica menos atrativo aqui para o Brasil. E isso tem acontecido tanto ontem quanto no dia de hoje, especificamente lá no Reino Unido. Ok? De qualquer forma, nós temos um cenário de dólar positivo no dia de hoje, olhando para o enfraquecimento dos dados da China, olhando para falas de membros do Banco Central americano, que nós vamos comentar já já, acaba corroborando para a positividade de um modo geral no dólar no mundo, mas de qualquer forma a gente também tem essa informação específica no Reino Unido que eu tinha que comentar aqui com vocês. Certo? Bom, minha gente, quando a gente vem aqui agora então para os Estados Unidos, tô marcando certo? A gente tem, tirando a Nasdaq, que é uma bolsa de tecnologia, a gente tem aí bolsas dentro da estabilidade de novo, sem nenhum drive muito específico, ok? Bom, a Nasdaq, ela tá olhando muito mais para a queda dos rendimentos dos juros americanos, principalmente a ponta longa, que isso tende a fazer muito preço em empresas de tecnologia, né? Porque empresas de tecnologia, minha gente, são empresas, de um modo geral, altamente endividadas. Então, os juros mais altos prejudicam diretamente o lucro dessas empresas, ou a expectativa futura de lucro,
certo? Então, quando você tem um enfraquecimento, né, uma realização dos juros americanos, principalmente a ponta longa, você tem um efeito positivo nas empresas de tecnologia. Então, a Nasdaq hoje ela olha principalmente para isso, então ela acaba ficando bem positiva. Fora isso, a gente tem bolsas dos Estados Unidos completamente dentro da estabilidade também, aguardando drives específicos. Vale lembrar, minha gente, que hoje nós tivemos falas de vários membros do Banco Central americano, e eles vêm numa linha padrão de que vão aguardar novos dados para tomar as decisões e que acreditam em juros mais longos por mais tempo, mas de qualquer forma, tirando o Kashkari, que é o membro do Banco Central americano, que no dia de ontem, à noite, o mercado já estava fechado na fala dele, ele acredita sim que os juros talvez não estejam suficientemente restritivos nos Estados Unidos para controle da inflação. Então, assim, a fala dele ontem à noite foi uma fala bem dura. Isso fez com que, inclusive, as bolsas americanas ficassem no negativo até hoje de manhã e até a fala dos membros, de outros membros do Banco Central americano. Então, assim, o mercado quis saber se essa era uma opinião isolada do Kashkari ou se ela seria reforçada na fala de outros membros no dia de hoje. E, no final das contas, os membros que falaram no dia de hoje lá do Banco Central americano, eles não foram tão hawkish, tão duros, quanto a fala do Kashkari no dia de ontem. Então, trouxe um certo alívio, apesar deles enaltecerem a questão de juros altos por mais tempo, ok? Por fim, nos Estados Unidos hoje, minha gente, teve um outro ponto. Hoje teve leilão de títulos de 3 anos lá nos Estados Unidos e o rendimento pedido pelo mercado veio em linha com o que o mercado, com o realizado do mês passado. Tá? Com o último realizado, na verdade. Então, toda aquela preocupação que gerou bastante volatilidade nos juros americanos, no rendimento dos juros americanos das últimas semanas, que a gente até comentou, hoje houve uma expectativa de haver nova volatilidade por causa desse leilão e, no final das contas, o mercado não pediu um prêmio muito maior como ele havia pedido nas últimas semanas aí dos últimos títulos, principalmente de 20 anos, de 10 anos, etc. Então, o mercado olhou sim para esse leilão, agora no início da tarde lá dos Estados Unidos, na medida em que ele não trouxe toda aquela volatilidade nos juros americanos, eles acabaram ficando no negativo aqui, ó, deixa eu marcar aqui para vocês, eles acabaram principalmente a ponta longa ficando no negativo aí, corroborando para a positividade principalmente de uma Nasdaq, que são empresas de tecnologia que sentem muito mais o efeito dos juros, tanto mais alto quanto mais baixo, conforme eu já expliquei para vocês mais cedo, né, um pouquinho mais cedo aqui no vídeo de hoje. Ok? De qualquer forma, minha gente, vamos lá. Temos bolsas nos Estados Unidos dentro da estabilidade também, como nós temos bolsas dentro de uma certa estabilidade na Europa, tá? Algumas levemente positivas, outras levemente negativas, mas nenhum drive extremamente direcionador como aconteceu na semana passada durante vários dias aí, certo? Bom, quando a gente vem aqui para o Brasil, aqui nós temos os nossos motivadores internos, né? Então, assim, nós temos a nossa bolsa fechando bem positiva, isso considerando Vale e Petro no negativo, né? A Vale acabou fechando no negativo também hoje, por conta da realização de commodities e desse olhar mais fraco aí para indicadores da China. E nós temos o nosso dólar aqui no negativo, praticamente na contramão do mundo, né? Nós temos a cesta DXY bem positivo no dia de hoje, de um modo geral, dólar positivo nos emergentes, em vários pares de moedas aí do mundo inteiro, tá? Mas por que nós tivemos então a bolsa positiva aqui e o dólar negativo no dia de hoje? Bom, hoje vamos começar com a ata do Copom, então teve a divulgação da ata do Copom no dia de hoje e ela veio em linha com o que o mercado já esperava, conforme o comunicado que foi feito na semana passada durante a decisão dos juros aqui do Brasil, tá? E o que vale ressaltar aqui e destacar é que a ata deixou muito claro que o Banco Central brasileiro vê novos cortes de juros de mesma magnitude nas próximas reuniões, foi no plural. Foi no plural. Então, o mercado espera que tenha um corte de mais 0,5 bips na taxa de juros brasileira na próxima reunião, que é em dezembro, né? E na reunião de janeiro, inclusive. Então, assim, pelo menos mais 2 reuniões, já que a ata trouxe no plural esse corte de mesma magnitude, então, pelo menos nas próximas 2 reuniões, o mercado espera mais 0,5 de corte. Ok? Bom, depois, então, assim, a ata não trouxe nenhuma novidade que pudesse gerar uma volatilidade no mercado. O que acontece para a gente ter o nosso dólar negativo e a nossa bolsa positiva no dia de hoje, tá? Bom, primeiro que a CCJ, lá no Senado, ela aprova o texto da reforma tributária, tá? E o texto aprovado agora vai para o Senado.
Então, assim, há andamento em um item da agenda econômica / fiscal do nosso país, tá? Então, a reforma tributária, ela dá andamento e ela vai agora para o Senado. Esse é um ponto positivo aí, essa evolução nesse tema trouxe positividade para o nosso mercado aqui no Brasil. Além disso também, o que acontece? A gente teve hoje a aprovação na Comissão Mista de Orçamento, o texto preliminar da LDO, tá? Que é o orçamento do ano que vem. E neste texto, nessa aprovação do texto preliminar, não houve alteração da meta fiscal. A meta fiscal foi mantida com déficit zero para o ano que vem, tá? O governo, ele decidiu não enviar um pedido aí de alteração da meta, então a meta foi aprovada como meta zero. O Congresso já se posicionou falando que não partirá dele uma alteração da meta, tá? Que se o governo quiser uma alteração de meta, que seja diferente da meta de déficit zero, o governo terá que fazer essa solicitação, o governo não fez, tá? Ele poderia ter feito até o momento de aprovação do texto preliminar e isso não foi feito, então trouxe alívio fiscal para o mercado também. Não que isso não possa acontecer, tá? Mas fato é que no dia de hoje não houve essa alteração. Então o texto vai com a meta fiscal, déficit fiscal zero para o ano que vem, pelo menos por enquanto. Isso trouxe alívio para o mercado. Então nós temos pautas econômicas importantes avançando em Brasília, nós temos, por enquanto, a meta de déficit fiscal mantida em zero aqui no Brasil, então não deixa de ser um alívio para o mercado brasileiro que corrobora para a positividade da nossa bolsa e manter o nosso dólar no negativo mesmo num cenário de dólar positivo de um modo geral no mundo. Certo? Bom, vamos continuar acompanhando o desenrolar de outros temas relacionados principalmente à arrecadação lá em Brasília, porque, de novo, já vinha comentando com vocês, comentei ontem, isso tem feito preço no mercado. Na semana passada, o mercado brasileiro estava olhando para questões do exterior. Essa semana, o mercado brasileiro está olhando para questões internas, principalmente relacionadas ao fiscal do país para o ano que vem, tá? Um tema que está sensível lá na Câmara, que o Arthur Lira já se posicionou no dia de hoje de novo em relação a isso, é em relação àquele projeto da subvenção do ICMS, que é um tema de arrecadação relevante para o governo no ano que vem, porém ainda não há consenso, segundo o presidente da Câmara, Arthur Lira, para aprovação, tá? Então esse é um tema aí que eu acho que pode dar o que falar nos próximos dias. Fato é que acompanhar Brasília tem sido muito importante essa semana, porque tem feito preço e tem descorrelacionado, principalmente o nosso dólar, né? Tem descorrelacionado o dólar daqui do Brasil em relação à maioria dos países do mundo aí. Ok? Bom, deixa eu voltar para a tela grande. Então é isso, minha gente. Espero que tenham entendido, espero que tenham aproveitado as movimentações do dia de hoje, né? E a gente se fala no resumão de amanhã. Beijo, até amanhã.